Olá, bom dia para você nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição vamos falar sobre a consulta daquele dinheiro esquecido em bancos que já está disponível. Países do G7 alertam a Rússia sobre consequências econômicas massivas caso invada a Ucrânia. E ainda, a NASA divulgou a imagem da primeira estrela capturada pelo telescópio espacial James Webb. E o Banco Central voltou a liberar hoje as consultas aos saldos esquecidos pelos brasileiros em instituições financeiras. O serviço havia sido interrompido em janeiro, quando o volume de acessos e solicitações derrubou o site do Banco Central. Os recursos poderão ser consultados pela página valoresareceber.bcb.gov. O cliente do banco vai ter uma data para consultar e solicitar o resgate do saldo. Essas datas vão ser agendadas de acordo com o ano de nascimento. Segundo o Banco Central, os valores esquecidos começam a ser devolvidos a partir do dia 7 de março. E a instituição alerta que não envia links e nem entra em contato com o cidadão para tratar sobre valores ou confirmar dados pessoais. Então é importante ficar bastante atento. E a todo momento, o brasileiro ouve a notícia de que tem dinheiro esquecido em algum lugar pronto para ser resgatado, como fundo de garantia, bônus salarial e programas de milhas. Um que chama bastante a atenção é o PIS, que tem nada menos do que 23 bilhões liberados para saque. E não é de hoje. Quem não gostaria de descobrir que tem uma graninha para receber? Nossa, ficaria muito contente, muito feliz. E não importa a quantia. Pode ser R$1. Cadê o dinheiro? Muita gente não sabe, mas pode ter algum valor a resgatar. E você pode ser uma dessas pessoas. A Caixa Econômica Federal informou que até janeiro deste ano, 10 milhões e 600 mil trabalhadores tinham disponíveis para saque 23 bilhões e meio de reais. Quem tem direito a uma parcela desse valor são aquelas pessoas que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988, além de herdeiros em caso de trabalhadores falecidos. Para descobrir se você tem direito às cotas do PIS, acesse o site ou aplicativo oficial do FGTS pelo Internet Banking da Caixa ou vá até uma das agências do banco. Os saques deverão ser realizados até junho de 2025. Agora, se você não está inserido no grupo que pode sacar esse valor, há ainda outras fontes que também podem estar disponíveis para saque. O abono salarial do exercício 2020-2021, por exemplo, foi sacado por pouco mais de 320 mil trabalhadores. Mas, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, 208 milhões e meio de reais foram esquecidos na conta. Se você tem os requisitos que este advogado especialista em direito do trabalho vai listar agora, não deixe de sacar o seu. Quem tem aquela renda de até 2 salários mínimos, trabalhou 30 dias em 2020, está no PIS há 5 anos. É isso que a Caixa está liberando para as pessoas, de acordo com o mês do seu aniversário. É o abono salarial. Também vinculado ao PIS, ele tem várias facetas. O valor do abono é de até 1 salário mínimo e ele só pode ser resgatado até 5 anos após a data do depósito. E olha, muita gente também deixou de sacar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É que muitos pensam que só é permitido resgatar o valor em caso de demissão sem justa causa ou compra de um imóvel. Mas há várias outras possibilidades. Se a pessoa se aposenta, mas continua trabalhando, ela também pode movimentar esse valor. Se a pessoa, infelizmente, foi acometida de alguma doença muito grave, muito significativa, né? Então tem uma listinha lá. Então, por exemplo, se a pessoa descobriu que está com câncer, ela pode movimentar esses valores. Tem situações, por exemplo, em que o município em que ela se encontra está em estado de calamidade, né? Por conta das chuvas, por exemplo, né? Ela também pode movimentar esses valores. Além disso, quando o trabalhador pede demissão, esse valor fica retido, mas após 3 anos, ele pode ser sacado. Então é importante, por exemplo, para facilitar a situação do cidadão, ele instalar os aplicativos no seu celular. Tem um aplicativo do FGTS. Você consegue verificar
todas as suas contas. O próprio aplicativo já mostra se você consegue efetuar um saque. Você não precisa mais ir nem no banco. Além do FGTS, muita gente não resgata também a restituição do imposto de renda. E esse valor pode sofrer correção. Mas será que vale a pena esperar para fazer o saque? O advogado explica. Você resgatando hoje, demorou algum tempo para resgatar, alguns anos, por mais que tenha o reajuste, tem a aplicação da TR, você está perdendo dinheiro, né? Mas claro, vai resgatar, mas você perde dinheiro se você for comprar com outros índices de inflação. Outra informação divulgada é que milhas acumuladas em vários programas também deixaram de ser trocadas. Para quem não sabe, as milhas do cartão podem ser revertidas em produtos ou vendidas a empresas que fazem esse tipo de negócio. Basta o cliente se cadastrar em sites de benefícios. Sabendo de todas essas possibilidades, agora é entrar nos sites dos órgãos indicados e torcer por uma boa notícia. Quem sabe tem uma graninha lá esperando por você. Consultar na hora, sem perder nenhum tempo. Porque qualquer dinheiro é bem-vindo? Sim, sem sombra de dúvidas. Honestamente, qualquer dinheiro, e quanto mais quando o dinheiro é nosso, né? E olha só, desde o último reajuste nos preços dos combustíveis às distribuidoras, anunciado pela Petrobras na semana do dia 11 de janeiro, o valor médio do diesel vem aumentando nos postos. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, entre os dias 9 e 15 de janeiro, o litro do combustível, que custava R$ 5,42, passou para R$ 5,58. Segundo especialistas, essa oscilação não se dá somente pelos tributos federais, estaduais e pelos valores da estatal. A questão da demanda no mês de janeiro, que costuma ser maior por conta da alta movimentação de cargas pelo Brasil, também impacta. Além disso, o cenário internacional, onde a crise na Ucrânia traz seus desdobramentos no preço do dólar e do barril de petróleo. Neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que trabalha com a Petrobras para diminuir o valor dos combustíveis de forma legal, sem interferir na política de preços. E no destaque internacional, diante de uma crescente tensão sobre a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia a qualquer momento, o presidente ucraniano pede calma para a sua população. Neste final de semana, no sábado, Vladimir Putin e Joe Biden conversaram por telefone, mas a ligação não levou a mudanças concretas, de acordo com funcionários do governo. Joe Biden disse a Vladimir Putin que o exército americano vai responder decisivamente e impor custos rápidos e severos se a Rússia invadir a Ucrânia. Um alto funcionário do governo americano afirmou que, apesar da conversa de mais de uma hora, não houve uma mudança fundamental sobre o que tem acontecido nas últimas semanas. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky pediu que parem com as advertências sobre um ataque russo e que se apresentem provas concretas sobre o risco de uma invasão militar. Tenho que falar ao nosso povo e, como presidente, digo a verdade. Temos informações diferentes. Agora, o melhor amigo dos nossos inimigos é o pânico no nosso país. Toda esta informação só ajuda a provocar pânico e não nos ajuda. As declarações foram dadas depois que a Casa Branca advertiu que uma invasão poderia ocorrer a qualquer momento. Além disso, os Estados Unidos ordenaram a saída de funcionários não essenciais da embaixada em Kiev. A Rússia, que concentra mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, também anunciou uma redução de pessoal diplomático na nação vizinha. E nesta segunda-feira, os ministros da Economia dos países do G7, que é o grupo de grandes economias ocidentais, alertaram a Rússia sobre consequências econômicas massivas caso decida invadir a Ucrânia. E para a economia ucraniana, também prometeram apoio rápido e decisivo. E o presidente Jair Bolsonaro deve embarcar para Moscou às 7 horas da noite desta segunda-feira. E a sua chegada está prevista apenas para a noite de terça. A escolha por manter a viagem em meio às crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia se dá por diversos motivos, entre eles a dependência brasileira dos fertilizantes russos. O próprio presidente afirmou que a pauta do encontro com Vladimir Putin será diversificada e que o Brasil não tem problemas de conflitos. E neste domingo, em ligação, o presidente ucraniano convidou Joe Biden a visitar Kiev. Zelensky afirmou que a presença do presidente americano ajudaria a estabilizar a situação.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convidou neste domingo o americano Joe Biden a visitar Kiev nos próximos dias para manifestar o apoio de Washington diante do risco de uma invasão russa. De acordo com a presidência ucraniana, Zelensky afirmou a Biden que a presença do americano no país seria um sinal poderoso e ajudaria a estabilizar a situação. Com o temor crescente de uma invasão russa, a Casa Branca disse que o presidente deixou claro que os Estados Unidos vão responder a qualquer agressão. O gabinete de Zelensky informou que os dois presidentes também conversaram sobre possíveis sanções econômicas à Rússia. Na véspera, Biden conversou por telefone durante 1 hora com o presidente russo Vladimir Putin, aparentemente sem conseguir reduzir as tensões. E diante da possibilidade de invasão da Ucrânia pela Rússia, empresas aéreas já estão cancelando ou redirecionando voos que pousariam no país do leste europeu. Neste domingo, a companhia ucraniana SkyUp comunicou que um voo com origem em Portugal para Kiev foi desviado para Chisinau, que é a capital da Moldávia. E no sábado, a companhia aérea holandesa KLM também cancelou todos os voos para a Ucrânia e decidiu deixar de sobrevoar o espaço aéreo do país até novo aviso. A Ucrânia não vê sentido em fechar o seu espaço aéreo e promete mantê-lo aberto, apesar da ameaça russa. Depois de ser reeleito em votação unânime, o presidente alemão toma posse e em seu discurso responsabiliza a Rússia pelo risco de uma guerra na Ucrânia. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, afirmou que a Rússia tem a responsabilidade pelo risco de uma guerra na Ucrânia. Social-democrata próximo ao chanceler Olaf Scholz, ele tentou dissipar as dúvidas sobre a posição alemã, colocada em dúvida por vários países nas últimas semanas. Estamos em meio a um potencial conflito militar, uma guerra na Europa Oriental, e por isso a Rússia tem responsabilidade. Steinmeier foi reeleito neste domingo com uma esmagadora maioria dada por um eleitorado especial, composto sobretudo por deputados nacionais e regionais. Ele conseguiu todos os 1.045 votos depositados, apoiado por todos os grandes partidos de centro-esquerda e centro-direita. Eleito pela primeira vez em 2017, ele pode cumprir no máximo 2 mandatos de 5 anos. O cargo de presidente na Alemanha é, sobretudo, honorário. O poder se concentra nas mãos do chefe de governo e do parlamento. E antes do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo para essa segunda-feira em algumas cidades do país. No Rio de Janeiro, o calor vai predominar durante todo o dia. Os termômetros devem registrar até 33 graus. Em São Paulo, a temperatura pode chegar até 31 graus. E em São Luís, no Maranhão, o tempo também vai ficar quente com máxima de 32. Em Chapecó, Santa Catarina, a temperatura pode alcançar os 30 graus. E em Ouro Preto, Minas Gerais, a temperatura não vai passar dos 25 graus. E você vai ver a seguir, órgão regulador da China concede aprovação condicional para o uso da pílula anti-Covid da Pfizer. E ainda, a NASA divulgou a imagem da primeira estrela capturada pelo telescópio espacial James Webb. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional da Agricultura, com base em um levantamento nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, a agropecuária foi responsável por gerar 141 mil novos empregos em 2021. O saldo de vagas é o maior desde 2011, quando cerca de 85 mil empregos no campo com carteira assinada foram gerados. E muitos consumidores de todo o país foram obrigados a mudar os hábitos na hora das compras. Com a inflação em alta e o poder de compra menor no ano passado, os brasileiros tiveram que trocar a preferência ou a qualidade dos produtos e colocar no carrinho dos supermercados os que custam menos na hora de passar no caixa. A constatação é da Associação Brasileira de Supermercados, que viu a tendência se repetir em vários segmentos de consumos nas lojas do país e prevê que esse fluxo deve se intensificar em 2022. Na divisão do faturamento das fabricantes de açúcar, por exemplo, subiu de 14,2% para 16,2% a faixa de gasto com as opções mais baratas da prateleira. O mesmo ocorreu com o café.
Os 22,2% que vinham do público que não abria mão em 2020 dos produtos especiais e gourmet caíram para 20,4% um ano depois. As marcas mais populares saltaram de 9,3% para 10,2% no faturamento total. A necessidade de trocar o item é culpa da redução do poder de compra da população, mas principalmente da inflação. O café foi o que teve o maior aumento de preços no acumulado de 2021, com 66,6%. O açúcar, 40% e o frango congelado, 28%. A associação destacou que junho do ano passado foi um mês ruim para a renda dos brasileiros, com a criação de vagas de emprego que pagam menos e a redução dos valores das parcelas do auxílio emergencial. O Brasil registrou pouco mais de 300 mortes e chegou a 638 mil vítimas da Covid desde o início da pandemia. A média móvel ainda passa de 800 óbitos por dia. O Brasil registrou 314 mortes por Covid em 24 horas. O total chegou a 638.362 vítimas da doença. Também foram registrados 54.220 novos casos em um dia. O total é de 27.479.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes chega a 881 vítimas diárias. O indicador, que voltou a ficar acima de 200 em 19 de janeiro, registra aumento de 64% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 54.220 registros por dia. Os dados mostram uma tendência de queda com uma redução de 27%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 21 estados indicaram alta. Em estabilidade, agora estão 4 estados: Amazonas, Goiás, Roraima e Santa Catarina. 2 unidades da federação registraram queda: Distrito Federal e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 378 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Vamos dar uma olhada nos números da vacinação. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 169.181.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 79,31% da população, enquanto 152.338.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 71,41% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 56.492.000 pessoas, 26,48% dos brasileiros. No total, mais de 5.612.000 doses foram aplicadas em crianças que estão parcialmente imunizadas. Este número representa 23,38% da população dessa faixa etária que já tomou a primeira dose. E o Ministério da Saúde decidiu não recomendar a 4ª dose da vacina contra a Covid. O entendimento do Comitê de Técnicos que assessora o governo federal é de que não há dados científicos que justifiquem um reforço extra de imunização para os brasileiros que não sejam imunossuprimidos. Para eles, as pessoas que tomaram as 2 doses e o reforço estão bem protegidas contra a Covid e o agravamento da doença. Lembrando que nessa última semana, a pasta recomendou a 4ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos, jovens em tratamento de câncer, transplantados ou portadores de HIV ou AIDS. E o órgão regulador de medicamentos da China concedeu uma aprovação condicional para o uso da pílula anti-Covid da Pfizer para tratar adultos com doenças leves ou moderadas. A Administração Nacional de Produtos Médicos também solicitou que mais pesquisas sobre o medicamento sejam realizadas e enviadas pela entidade. Administrado por via oral, o tratamento é comercializado como Paxlovid e foi licenciado em pelo menos 40 países, entre eles Estados Unidos e Israel. A União Europeia permitiu o uso aos países membros enquanto processa uma autorização oficial. Estudos mostram que o remédio reduz significativamente as hospitalizações e mortes em pacientes com risco de desenvolver uma forma grave da doença e provavelmente é eficaz contra a variante Ômicron. O sinal verde condicional da China surge após vários meses com uma série de surtos no país. A nova onda colocou em risco a estratégia de Covid-0 promovida por Pequim, depois de controlar a primeira onda da pandemia.
E vamos falar um pouquinho de futebol, afinal, não foi dessa vez. O Palmeiras foi derrotado na final do Mundial de Clubes para o Chelsea. Depois de um empate em 1-1 no tempo normal e um gol de pênalti no segundo tempo da prorrogação, o Palmeiras foi derrotado pelo Chelsea da Inglaterra no Mundial de Clubes da FIFA. Com uma atuação segura, o time paulista conseguiu buscar o empate em um pênalti convertido por Rafael Veiga, depois de estar atrás no placar. O belga Romelu Lukaku fez de cabeça o primeiro gol da partida. Na prorrogação, após um pênalti de Luan marcado com o auxílio do árbitro de vídeo, o alemão Kai Havertz fez o gol do título. A dolorida derrota acaba com o sonho palmeirense de conquistar o Mundial no formato atual de disputa e consolida ainda mais a soberania europeia na competição. A última vez que um clube do continente foi derrotado aconteceu em 2012, quando o próprio Chelsea perdeu na final para o Corinthians, grande rival do Palmeiras. E olha só uma coisa muito séria que aconteceu. Um torcedor do Palmeiras morreu após ser baleado no abdômen durante uma briga de torcida em frente ao Allianz Parque, a Arena Palmeiras, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar Paulista, a vítima era um homem de 42 anos que chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital das Clínicas em estado grave, mas não resistiu e faleceu. De acordo com a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos do Esporte, o atirador é um agente penitenciário que estava de folga e afirmou em seu depoimento que agiu em legítima defesa, após ter sido acusado por torcedores enquanto assistia à final do Mundial de Clubes de não ser palmeirense e que estava sendo agredido por isso. Nesta segunda-feira, o suspeito deve ser transferido para o sistema penitenciário. E a NASA divulgou a imagem da primeira estrela capturada pelo telescópio espacial James Webb. A estrela é da constelação Ursa Maior e a fotografia foi feita durante o processo de alinhamento do telescópio. A estrela foi escolhida porque é facilmente identificável e não está próxima de outros astros brilhantes. No mês que vem, a equipe ajustará gradualmente os segmentos do espelho até que as 18 imagens que formam o mosaico passe a formar uma única estrela. O objetivo é que o telescópio forneça imagens do espaço nunca vistas antes nos próximos meses e permita que sejam vistas as primeiras galáxias formadas no início do universo. O James Webb substituiu o Hubble e é bem mais potente, com tecnologia que permite que a visão dos cientistas atravesse o espaço e chegue a vários outros planetas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. À 13h, a gente espera por você. E eu deixo você com imagens da nossa Praça da República, imagens ao vivo desse dia ensolarado, essa segunda-feira. Muito obrigada pela companhia e até mais.